A mente humana opera, desde o primeiro segundo de consciência, como se usasse uns óculos. Uns óculos com umas lentes infinitamente complexas, super coloridas, e que nunca, em momento algum, podem ser retiradas. Pois, é impossível tirá-los. Exato. Impossível. Tudo o que experienciamos, quer dizer, tudo que julgamos ser realidade pura e dura, passa obrigatoriamente por essa refração. E a nossa inclinação do dia a dia é simplesmente ignorar a armação, não é? Ignorar o vidro. Sim, vivemos naquela ilusão confortável de que o mundo que vemos é o mundo exatamente como ele existe num vácuo independente de nós. Nem mais. E o que vamos dissecar nesta nossa exploração aprofundada de hoje é a ambição monumental de Edmund Husserl, o grande pai da fenomenologia. A proposta dele não era de todo arrancar esses óculos, porque, lá está, isso é uma impossibilidade estrutural. Claro, seria absurdo sequer tentar. Pois, o que ele queria era desenvolver um método rigoroso. Um método para examinar as próprias lentes, para percebermos como é que a consciência não se limita a simplesmente receber o mundo, mas participa de forma muito ativa na sua constituição. E esse é um ponto de partida excelente, principalmente porque atinge mesmo o âmago da frustração que o Husserl sentia no virar do século XX. Quer dizer, ele olhava para o panorama académico da altura e o que via era uma fragmentação brutal. Sim. Havia uma crise enorme instalada nas ciências. Completamente. Repara, as ciências exatas acumulavam sucessos práticos enormes através do positivismo. Mas, paradoxalmente, a filosofia e as ciências humanas pareciam uma espécie de arquipélago de disciplinas completamente isoladas. Ilhas que não comunicavam entre si. Exato. Incapazes de concordar sequer sobre os seus próprios alicerces. A biologia estudava a vida, a física estudava a matéria, a psicologia tentava quantificar a mente com as mesmas réguas que a física usava. Pois, que não faz muito sentido. Não faz, não? Porque ninguém parava para investigar a única ferramenta que torna qualquer uma destas ciências possível, ou seja, a própria experiência consciente do cientista. E Husserl via isso como uma verdadeira crise fundacional. Ele usava muitas vezes aquela metáfora do edifício construído sobre a areia, porque o problema não estava nos cálculos matemáticos ou nas experiências de laboratório. O problema estava naquilo a que ele chamou a atitude natural. A famosa atitude natural. Pois que é um conceito central para percebermos isto, mas à primeira vista parece descrever apenas o nosso bom senso comum. A atitude natural é basicamente a nossa crença inata, não questionada, de que o espaço físico, as cadeiras, as árvores, os edifícios, existem de forma absoluta. Lá fora, de forma independente da nossa observação, certo? Isso é assumir que a realidade é um palco montado, onde nós simplesmente entramos pela porta do fundo para assistir à peça. Exatamente. A atitude natural é viver nessa aceitação super passiva de que o mundo é transcendente. E é muito importante notar que o Husserl não via a atitude natural como um erro no sentido prático da vida. Claro, senão não conseguimos viver. Pois, nós precisamos dela para atravessar a rua sem sermos atropelados. Precisamos dela para ir ao supermercado, para interagir socialmente. Pronto, para a sobrevivência básica. Contudo, do ponto de vista epistemológico... Ou seja, na fundamentação do conhecimento. Isso mesmo. Se queremos fundamentar o conhecimento científico de uma forma inabalável, essa atitude é um desastre completo, porque assume como um dado adquirido a própria coisa que precisa de ser explicada em primeiro lugar. Como é que esse mundo ganha sentido para nós? Percebo. Porque se a ciência assenta numa observação cega, sem compreender a estrutura dessa mesma observação, está, quer dizer, como o Husserl dizia, a operar na ingenuidade. Sim, mas repara, há aqui uma fricção intelectual óbvia. Qualquer pessoa, mesmo dentro da academia daquela época, poderia ouvir Husserl e pensar, bem, isto não é um exercício de arrogância colossal, querer reconstruir as bases de toda a ciência a partir do zero. É uma provocação justa e foi a reação de muitos. Porque questionar se o chão que pisamos está realmente lá soa perigosamente àquele ceticismo radical, aquele tipo de debates de café que duram a noite toda e que levam a zero progresso prático. Pode parecer um exercício de pura loucura duvidar da solidez da matéria, quando, reparemos, a física clássica estava a dar respostas tão precisas na altura. Pois, essa objeção histórica foi imediata. Mas a verdade é que nasce de uma má compreensão daquilo que Husserl pretendia. Ele não era de todo um lunático a tentar convencer as pessoas de que o chão não existia. Sim,
Ele não dizia que era tudo uma ilusão mágica. Nem pensar. A fenomenologia não quer destruir o chão. O que ela quer é interrogar a nossa experiência de sentir esse mesmo chão. Ao suspender a crença na existência objetiva e independente do chão, Husserl ganha a distância necessária para fazer uma anatomia microscópica da nossa percepção. Ele cria um distanciamento cirúrgico. Exatamente, cirúrgico. Ele quer entender que atos da nossa consciência se conjugam e se misturam para que a ideia de chão sólido surja na nossa mente com uma evidência tão forte. Portanto, não se trata de negar a realidade, é apenas recusar que a realidade seja um dado adquirido sem antes irmos ao nosso laboratório interno ver como é processada. Percebo perfeitamente. E essa ideia de suspender a realidade, inevitavelmente, obriga-nos a recuar até ao século XVII, até René Descartes. Assim, o incontornável Descartes. Porque, quer dizer, qualquer pessoa interessada em filosofia reconhece logo este impulso de colocar o mundo em causa para tentar encontrar uma verdade fundamental. Descartes é super famoso pela sua dúvida metódica, aquele momento em que ele decidiu agir como um incendiário intelectual. Sim, o método de deitar tudo abaixo. Exato. Ele imaginou aquele cenário do sonho, onde tudo que vivemos pode não passar de uma ilusão enquanto dormimos. E até chegou ao extremo de conceber a hipótese de um gênio maligno. Aquela entidade superpoderosa focada apenas em enganar os sentidos dele. Pois, e para Descartes, isso serviu para negar o corpo, negar o espaço, as outras pessoas, tudo, até ele bater naquela parede intransponível do famoso cogito. O penso, logo existo. E nota-se que Husserl admira imenso esta audácia. Mas o método fenomenológico recusa esta destruição total cartesiana. Sem dúvida alguma. Aliás, Husserl dedica uma obra inteira, as Meditações Cartesianas, exatamente a esse diálogo tenso com o pensamento de Descartes. O grande erro de Descartes, na ótica da fenomenologia, foi ter usado a dúvida como se fosse um machado. Um machado para cortar as raízes do mundo. Precisamente, ao duvidar de tudo e ao assumir que o mundo poderia literalmente ser falso, Descartes transformou o mundo exterior no enigma gigante. Um enigma que precisava de ser provado de volta. Sim, ele depois teve imenso trabalho para reconstruir o universo. Muito trabalho. O que o forçou a recorrer a provas ontológicas complicadas sobre a existência de Deus, só para garantir que a realidade afinal não o estava a enganar. Husserl achou este resgate super insatisfatório. Parecia artificial. E é aqui, neste preciso ponto, que ele introduz o epoché. O epoché, claro. É um termo grego antigo, roubado aos céticos, que se traduz basicamente por suspensão de juízo. E a forma como o epoché difere da dúvida de Descartes é fascinante. Deixa-me tentar uma analogia aqui. Força, adoro analogias para explicar o epoché. Imagina que estamos numa sala de cinema a assistir a um drama intensamente realista. A atitude natural é estarmos ali a chorar, tensos na cadeira, a acreditarmos piamente que aquelas pessoas no ecrã estão a sofrer. Sim, estamos imersos na ilusão. Exato. Ora, o método de Descartes seria o equivalente a levantarmos-nos a meio da sessão e começarmos a gritar para a plateia: isto é tudo uma fraude. Estes atores estão vivos em Hollywood. O senho é só xarope de milho. Descartes a estragar o filme a toda a gente. Literalmente. Descartes ataca a validade da ilusão. Mas o epoché, de Husserl, por outro lado, exige uma sofisticação muito diferente. O fenomenologista não destrói o filme. Não se põe a gritar no cinema. Ele continua sentado na cadeira. Fica sentado, sim. E simplesmente diz para si mesmo: vamos colocar a questão de saber se isto é realidade ou ficção entre parênteses. Vamos focar-nos inteiramente na experiência de perceber como estas luzes, estas sombras e estes sons são projetados e na forma como a nossa própria mente sintetiza estes elementos para construir uma narrativa dramática com sentido. Essa analogia é brutal. Capta na perfeição a essência da chamada redução fenomenológica. O epoché é, no fundo, um ato de abstenção. De colocar em pausa o julgamento. Exatamente. Nós deixamos o mundo ser exatamente aquilo que ele é. Deixamos que ele continue a aparecer-nos da mesmíssima forma. Mas cortamos o nosso vínculo de crença dogmática nele. Ao colocarmos a existência do universo material entre parênteses, operamos uma mudança radical de perspectiva. Passamos de olhar para os objetos lá fora para olhar para dentro. Passamos do objeto natural para o objeto intencional. E repara, o que sobra depois de aplicar os parênteses não é o nada, não é o vazio absoluto.
O que sobra com uma clareza que é absolutamente indubitável é a experiência pura do sujeito que percepciona. A própria experiência de ver a árvore. Sim, a árvore lá fora pode ou não existir num sentido cósmico transcendente. Husserl diz, isso fica suspenso, não nos interessa agora. Mas a minha experiência de ver a árvore, os tons de verde que se apresentam à minha consciência naquele momento específico de luz, isso sim é um facto absoluto. Não pode ser refutado por nenhum gênio maligno. Mas isso obriga-nos, inevitavelmente, a redefinir a própria natureza dessa consciência que sobra após a redução, não é? Porque, se olharmos para a história, muitos filósofos tratavam a mente humana como uma espécie de receptáculo passivo. Sim, a ideia da folha em branco ou do palco vazio. Pois, um palco vazio onde as ideias iam aterrando de forma aleatória. Mas Husserl, que foi muito influenciado pelo seu professor de psicologia, o Franz Brentano, ele rejeita essa passividade de forma muito categórica. E falo com o conceito de intencionalidade. Intencionalidade. Sem qualquer exagero, é a pedra basilar de toda a fenomenologia de Husserl. Franz Brentano resgatou este conceito lá muito atrás, da filosofia escolástica medieval. Porquê? O que é que o Brentano queria com isso na psicologia? Ele precisava de um critério muito rígido para conseguir distinguir os fenómenos psicológicos dos fenómenos físicos. Isto numa altura em que a psicologia estava a tentar afirmar-se como uma ciência autónoma, com laboratórios e tudo mais. Percebo, ele precisava de separar as águas. Exato. Brentano notou o seguinte: um fenómeno físico, como uma pedra a cair no chão ou uma reação química, simplesmente é. Acontece e pronto. Mas os fenómenos mentais têm uma propriedade única. Eles contêm sempre um objeto em si mesmos, apontam sempre para algo que está além de si mesmos. E Husserl agarrou nesta ideia fantástica e transformou-a no princípio organizador da nossa mente. O que significa, na prática, que a consciência é intrinsecamente um verbo transitivo. Tal como o verbo comer, por exemplo. Ninguém come no vazio, pois não? Claro que não, come-se sempre um alimento específico. Isso. A consciência não é uma câmara escura à espera que a luz entre. É mais como um feixe de luz que está continuamente a focar-se, a projetar-se em algo. Não existe uma angústia abstrata pura. Existe sempre angústia sobre o futuro ou sobre o trabalho. Não existe uma lembrança oca. Existe a memória de um rosto, de uma paisagem. Nem mais. Toda a consciência sente e, inevitavelmente, consciência de alguma coisa. E isto, no fundo, altera de forma radical a forma como analisamos objetos super mundanos. Pensemos, por exemplo, numa garrafa d'água pousada aqui numa mesa. Uma garrafa de plástico normal, sim. A análise dessa garrafa d'água através da lente da intencionalidade destrói completamente aquela ideia de que a percepção é só um simples scan fotográfico que os nossos olhos fazem. Pois não é só os olhos a registar pixels. Não de todo. Quando a nossa consciência se intenciona sobre essa garrafa, o que é que nos é dado efetivamente? Nós não vemos a garrafa na sua totalidade simultânea, seria impossível. Nós vemos apenas uma perspectiva, um perfil frontal, o que Husserl chamava de Abschattungen, ou esboços. Esboços, sim. Porque a câmara do nosso telemóvel, por exemplo, também registra apenas esse perfil frontal. Mas a câmara não tem intencionalidade. Exatamente. A câmara capta a luz, mas não espera que a garrafa tenha costas. A nossa consciência, sim. Ao vermos o perfil frontal, nós projetamos, exigimos e antecipamos que a garrafa tenha uma parte de trás, um interior com água, um peso, uma textura de plástico. É fascinante pensar nisso. A nossa mente está ali constantemente a sintetizar esses perfis invisíveis em tempo real. Nós vemos apenas uma forma cilíndrica à nossa frente, mas a consciência intenciona o objeto tridimensional inteiro. É um trabalho de síntese monumental. Sim. Se, por algum motivo super bizarro, nós virássemos a garrafa e descobríssemos que ela era só um recorte de cartão plano, sem nada atrás, o que aconteceria? Sentiríamos um choque cognitivo enorme. E esse choque prova o quê? Prova que a consciência estava a trabalhar ativamente nos bastidores, a preencher as lacunas e a construir o sentido de garrafa. Muito além da mera informação sensorial que batia na retina, é um ato criativo. Completamente criativo. E o Husserl até tem uns termos muito específicos para dissecar isto, separando o ato de percepcionar, a que ele chama noises, do objeto que resulta dessa mesma percepção, o noema. Sim, a noises e o noema.
É esta introdução destes dois conceitos que confere à fenomenologia a sua precisão quase matemática, analítica. A noesis é o ato subjetivo, a engrenagem mental a funcionar, o ato de lembrar, o ato de julgar, de percepcionar, até de odiar. É a ação em si. E o noema? O noema é o correlato objetivo disso, ou seja, aquilo que é lembrado, o facto que é julgado ou a garrafa tal como aparece ali à consciência. O gênio do Husserl foi perceber que não podemos, de forma alguma, estudar o mundo físico separando-o destas engrenagens intencionais. Pois a garrafa em si não tem significado nenhum fora do fecho intencional que a está a captar. Exatamente. Portanto, estudar a estrutura da consciência é, em última análise, a única forma que temos para estudar rigorosamente a própria constituição da realidade material. Mas espera aí. Chegamos aqui a um ponto de ruptura que é muito crítico. Uma espécie de encruzilhada filosófica, onde muita gente tropeça a ler Husserl. Porque quando dizemos que a realidade material só pode ser estudada como um fenómeno que se apresenta à nossa consciência, essa formulação faz soar imediatamente campainhas. As campainhas do kantianismo. Sim, o sistema de Immanuel Kant, no século XVIII, porque Kant promoveu a sua própria grande revolução, o transcendentalismo clássico. E o Kant defendia que a nossa mente impõe estruturas prévias, o tempo, o espaço, as categorias lógicas a priori, sobre toda a informação sensorial. Sim, os famosos filtros cognitivos do Kant. Exato. E por causa desses filtros absolutos, Kant chegou à conclusão de que nós humanos só temos acesso ao domínio dos fenómenos, às aparências das coisas. Atrás dessa cortina das aparências, segundo Kant, encontra-se o impenetrável noumenon, a famosa coisa em si. A verdadeira realidade que nos escapa. Pois, uma realidade verdadeira, pura, que desencadeia as aparências, mas que nos está vedada para todo o sempre. E é muito, muito tentador olhar para o apoqué de Husserl, para os parênteses, e concluir: ele está a fazer exatamente a mesma coisa que o Kant. É tentador, mas é a armadilha mais comum no estudo da fenomenologia. E as consequências de cair nela são fatais para entender verdadeiramente o Husserl. A diferença entre o fenómeno em Kant e o fenómeno em Husserl é gigantesca. É a diferença entre um agnosticismo frustrado e a evidência absoluta. Como assim? Repara, para Kant, a aparência é, de certa forma, um véu. A verdadeira realidade daquela árvore ou da garrafa, a coisa em si, está ali escondida atrás do véu fenomenal. Portanto, nós estamos presos numa prisão cognitiva, quer dizer, condenados a ver apenas sombras bem estruturadas na parede. Um bocado como o mito da caverna do Platão. Sim, de certa forma, mas Husserl repudia completamente esta ideia de uma realidade escondida nos bastidores obscuros do universo. Ou seja, Husserl essencialmente puxa a cortina e revela que, afinal, não há rigorosamente nada lá atrás. Nada escondido, exato. Para a fenomenologia, quer dizer, não faz qualquer sentido lógico nós estarmos a postular uma entidade misteriosa, algo que é irrepresentável e incognoscível, que causa a nossa percepção, mas que nunca conseguimos provar. É a navalha de Occam aplicada à metafísica, não é? Precisamente. É cortar a complicação desnecessária e Husserl estabelece aquilo a que chama o princípio de todos os princípios, a regra de ouro. Toda a intuição originariamente doadora é uma fonte super legítima de conhecimento. Tudo aquilo que se oferece na nossa consciência deve ser aceito simplesmente como se dá e nos precisos limites em que se dá. Ou seja, sem invenções. Sem procurar fantasmas. Nem mais. O fenómeno não esconde uma essência misteriosa. O fenómeno é a própria essência a manifestar-se. A garrafa que aparece na tua consciência não é um fantasma distorcido de uma super garrafa metafísica inatingível noutra dimensão. É a própria realidade a dar-se a conhecer da única maneira concebível para ti enquanto sujeito consciente. Ao eliminar essa coisa em si, do Kant, ele no fundo limpa a filosofia de superstições invisíveis e funda a ciência num terreno de pura evidência palpável que é aquilo que experienciamos diretamente. É uma libertação tremenda para a filosofia. Sim, a clareza desta recusa em jogar às escondidas com o universo é muito revigorante. Mas, e há sempre um mas, isto também nos empurra para um canto bastante apertado. Sim, eu sei onde é que vais chegar com essa objeção. Pois, porque repara, se a fenomenologia descarta o mundo material autónomo, se suspende a nossa crença na realidade física partilhada e foca toda a investigação na análise rigorosa dos fenómenos,
tal como eles aparecem exclusivamente na minha própria consciência transcendental. Isso desencadeia um problema. O espectro negro do solipsismo. O grande fantasma do solipsismo, claro. É que, se o critério supremo da verdade é a evidência com que algo se apresenta só à minha noise, aos meus atos mentais, como é que eu escapo da prisão da minha própria mente? Como é que eu sei que tu existes, por exemplo? É a questão central, sim. É o calcanhar daqueles que perseguiu o Husserl literalmente até ao fim dos seus dias. É o célebre problema da intersubjetividade. A questão do outro. Porque na tal atitude natural do dia-a-dia, nós assumimos logo que os outros humanos são exatamente como nós, sujeitos conscientes com uma vida interior super complexa. Exato, eu assumo que tens os teus próprios pensamentos. Mas, na atitude fenomenológica rigorosa, depois de fazermos a redução, o que acontece? O meu vizinho que vai a passear o cão lá fora na rua, ele não passa de um objeto intencional na minha consciência. Ele é, no fundo, um fenómeno tridimensional que se move pelo meu campo de visão e imita alguns sons. Um boneco, quase. E como é que nós damos o salto lógico para provar que aquele corpo específico, o vizinho, abriga um ego separado do nosso? Um ego que também está, neste preciso momento, a olhar para nós e a colocar-nos entre parênteses. Pois a resposta não é nada simples. Husserl tenta resolver isso na sua quinta meditação cartesiana, recorrendo a uma teoria complexa a que ele chama de empatia fenomenológica. Ele argumenta que, quando nós percepcionamos um corpo que se comporta de uma maneira muito análoga ao nosso próprio corpo vivo, a que ele chama de Leib, o corpo experienciado por dentro, operamos uma apresentação analógica. Uma transferência de sentido. Isso. Nós transferimos instintivamente esse sentido de sermos um sujeito consciente para o corpo do outro. Nós reconhecemos a semelhança orgânica daquele corpo com o nosso e, através de um processo empático que até é anterior à própria razão analítica, compreendemos de imediato que o outro também é um centro de perspectiva do mundo. Brilhante tentar usar a empatia para transpor essa ponte. Mas, e é verdade que é de uma profundidade imensa, muitos críticos e filósofos posteriores, como Jean-Paul Sartre e sobretudo Maurice Merleau-Ponty, sentiram que o Husserl nunca conseguiu sair totalmente do seu próprio ego transcendental. Sim, as críticas foram muito fortes nessa área. Merleau-Ponty chegou mesmo a concluir que a maior lição da redução fenomenológica, curiosamente, é a impossibilidade de realizar uma redução fenomenológica completa. Nós estamos demasiado emaranhados no mundo, demasiado misturados com os outros, para conseguirmos alguma vez aquele distanciamento clínico absoluto. O simples facto de haver múltiplas consciências a partilhar e a debater ativamente o mesmo mundo exige que a intersubjetividade seja o dado primordial e não algo que temos de deduzir a posteriori com a ginástica mental. Essa é, sem dúvida, a grande evolução da fenomenologia, depois do Husserl assumir que o nós vem quase antes do eu solitário. Pois, e o que nos devolve de forma irónica e até bastante bela à nossa imagem do início da conversa. Passamos este nosso mergulho a estudar como retirar o foco automático do mundo exterior, como redirecioná-lo para as nossas próprias lentes coloridas. Sim, aprendemos a admirar a espessura do vidro, no fundo, a examinar os tais atos intencionais e a síntese genial dos esboços que formam a nossa paisagem mental. Exato, suspendemos o universo por um bocado, mas o desafio mais aterrorizante e diria que também o mais inspirador que resta disto tudo não é de todo o solipsismo solitário. É aquele momento em que olhamos através das nossas próprias lentes, já rigorosamente analisadas, e vemos um outro par de olhos, atrás de um outro par de lentes super complexas, olhar intensamente de volta para nós. Para todos nós explorarmos nas nossas próprias vidas a nossa empatia epistemológica. Não apenas sentir o que o outro sente, mas tentar perceber como o mundo se constrói na mente do outro. Uma excelente reflexão final, sem dúvida. Bem, ficamos por aqui hoje. Até ao nosso próximo mergulho profundo nos grandes conceitos que moldam o pensamento humano. Obrigado por acompanharem.